As tentações, as seduções que o pecado promove no coração do ser humano pode levar você, pode conduzir você a um profundo abismo. Eu quero, com essas palavras, chamar a sua atenção e dizer para você que nós temos que ter um certo cuidado para que nós não venhamos cair nos laços que o diabo tem preparado contra nós. As tentações são seduções que o diabo faz com que nosso sentimento, nossos pensamentos fiquem tão envolvidos com aquilo que é como se você não tivesse outro meio para viver senão aquela tentação, aquele desejo desenfreado da tua alma, do teu corpo. Eu vou tentar, até vou pedir para colocar no GC dessa forma, do versículo 8 eu vou tentar chegar até o versículo 24, do 8, do 9 até o 24 eu vou fazer essa leitura com vocês. Certa feita aconteceu ali em Jerusalém uma grande dispersação dos cristãos. Houve uma grande perseguição. E essa perseguição fez com que os discípulos tivessem que fugir. E eles se espalharam. E quando se espalharam, quando houve ali esse período, a Bíblia fala que Filipe, ele foi até Samaria e começa a pregar. Ele está trazendo as palavras do Senhor, ensinando os evangelhos, falando do amor de Jesus. E ali muitas pessoas se convertem, aceitam aquela pregação que vinha contrária às práticas e conduta de vida que eles tinham, e eles começaram a entender que a vida com Jesus era muito melhor do que a que eles viviam. E ali algumas pessoas com pecados muito pesados, pecados muito escabrosos, estavam ali no meio. E dessas pessoas que estava ali era o Simão, o mágico, ele que agia de forma que enganava as pessoas, usava das artes mágicas para enganar as pessoas. E por que ele chama atenção a esse texto? Pensando na introdução que falei com você. As tentações e as seduções deste mundo vão de todos os meios tentar fazer que você desanime, que você desista, que você volte às práticas erradas. Eu tenho em meu coração, quando prego a palavra de Deus, eu sempre tenho a intenção de despertar nas pessoas esse amor por Jesus. O amor verdadeiro, de andar com Deus de todo o coração. Mas eu sei também, e acho que todos vocês devem saber também, que há situações que elas vêm mesmo você buscando a Deus, mesmo você na presença do Senhor. Poderíamos trazer também o assunto que refere-se ao início do ministério terreno de Jesus, quando Jesus passou 40 dias jejuando, orando, clamando a Deus, termina o jejum e a oração, a Bíblia fala que veio o diabo, o tentador, ali tentar provar o Senhor Jesus. Mas Jesus venceu, porque ele estava na presença de Deus. Então, as seduções, as tentações, elas sempre vão vir no nosso coração de modo corriqueiro, sempre do mesmo jeito. Se você já venceu, por exemplo, o pecado da iniquidade, ao que diz respeito ao adultério, aos olhos, né? O pecado que diz respeito aos olhos. Você, aquela pessoa cobiçosa, aquela pessoa que não pode ver uma mulher, não pode ver um homem, aquela pessoa que sempre está querendo, agir de má intenção, sempre tem segundas intenções. O inimigo sempre virá com tentações semelhantes contra você. Você pode ter vencido, você desceu as águas, você é um crente, você sabe o que eu estou falando para você. Você é uma pessoa que até assídua, constante na igreja, que tem um pastor, você tem uma congregação, você tem irmãos da igreja que fazem parte do teu ciclo de amizade. Mas as tentações, elas vêm contra você de modo que ela quer seduzir você, ela quer arrastar você, ela quer tirar você da presença de Deus e fazer que aquela coisa que outro momento te seduzia volte a dominar você. Então, fique atento que eu vou lhe falar. A partir do versículo 9 fala assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 9. E estava ali um certo homem chamado Simão, estava ali neste local onde Filipe pregava a palavra, em Samaria, que anteriormente exercera naquela cidade, ou seja, a prática daquele homem, era arte mágica,
e tinha iludido a gente de Samaria dizendo que era uma grande personagem. Não sei que personagem era, não sei o que ele se dizia, se ele se dizia ser o Cristo, o Elias, se ele se dizia ser João Batista, se ele dizia ser talvez o próprio Moisés, enfim, ele usava dessas artes mágicas, assim até como hoje as pessoas fazem. Hoje existe treinamento para tudo. As pessoas são treinadas para fazer hipnose, né? Já viram falar disso aqui? Há um treinamento feito e há pessoas que elas usam desses meios para poder enriquecer. Elas usam da hipnose, usam daquele termo que as pessoas querem. Eu quero falar com meu pai que morreu, quero falar com a minha mãe que morreu. Lembre-se das Sagradas Escrituras, não caia em nenhum laço do diabo. Não caia nessas enganações, porque o Senhor Jesus nos ensinou tudo a respeito da vida, inclusive da morte. Inclusive da morte. Nós temos que ter uma consciência sobre os evangelhos. Temos que ter uma consciência de céu e inferno. A coisa é séria. É muito mais séria do que pode parecer aos nossos olhos. Mas este homem, bendito seja Deus, que levou Filipe, né, esse pastor, para pregar em Samaria. E quando o Filipe está pregando, no meio da multidão de pessoas doentes, de pessoas que estavam com o coração pesado, pessoas que não sentiam paz na sua vida, pessoas com problemas emocionais, com todo tipo de situação. No meio das multidões que ouviu a pregação do Evangelho estava o Simão, o mágico. E essa pregação que ele está ouvindo mexe o coração dele, faz com que ele perceba o terrível homem que ele é. O terrível ser humano que ele é. E assim o Senhor desperta ele. O versículo de número 10 explica mais. Ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. Então, ele usava dessas ferramentas, vamos pensar assim, da psique, dessas ferramentas que ele conseguia enganar as pessoas. Eu não sei se você já viu, por exemplo, aqueles mágicos de circo, que eles conseguem fazer uma mágica. A mágica, a própria palavra já diz o que é. É uma ilusão. A mágica é uma ilusão. O mágico, ele treina muito aquilo para poder, quando praticar na frente de alguém, a pessoa verificar, né, atônita, ficar ali fixada. E há casos da mágica que os mágicos que trabalham muito para poder desenvolver técnicas, eles conseguem fazer iludir uma pessoa facilmente. A pessoa fala: meu Deus, como isso aconteceu? Não, é impossível. Mas é ilusão, é tudo uma ilusão. Ele usava das ilusões dele, ele iludia as pessoas da forma que ele tinha a prática das mágicas que ele fazia, e essas ilusões que ele praticava, ele dizia: isso aqui é de Deus, hein? Isso que eu estou fazendo, quem me deu esse dom foi Deus. Esse dom é do céu. Aí você deve imaginar, quando se coloca Deus com o desejo das pessoas de verem, conquistarem coisas, de alcançarem objetivos de modo mais fácil, você sabe que ali multidões serão arrastadas quando as pessoas não têm o Evangelho, quando as pessoas não têm Jesus Cristo. E este homem tinha um grande número de seguidores. Muitas pessoas dizem: olha, este mágico ali, ele tem poder de Deus, é de Deus o que ele faz. Tome cuidado com isso. Você fica atrás de gente aí que está descobrindo CPF, quer saber teu nome. É escabroso isso, é penetrante mesmo que vem aos nossos corações saber de pessoas que enganam de maneira tão ludibriam tantas pessoas. Pessoas ludibriadas que são levadas a coisas tão tristes porque não conhecem o Evangelho. Porque quando nós conhecemos o Evangelho, nós entendemos que essas coisas é tudo balela. Só que ele faz o quê? Ele está fazendo essas práticas, era algo que ele continuamente fazia. Aí o versículo 11 fala: e atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Quer dizer, essa prática de conduta deste homem, desse mágico, era muito antiga. Então, este homem era conhecido por todos ali em Samaria, porque ele vivia dessa maneira. A forma de conduzir, de levar a vida dele, fez que as pessoas soubessem: não, isso ali é o Simão, o mágico.
Sabe aquele mágico que fica na praça? Sabe aquele homem que multidões vão atrás dele? Ele tem o dom de Deus, hein? Esse Simão, a vida toda foi assim. Então veja que a tentação maligna, a sedução do diabo no coração deste homem chamado Simão, era uma prática que ele fazia há muito tempo. Era uma coisa que ele tinha habilidade, né? A habilidade que eu digo ele foi treinando naquilo. E você sabe, quanto mais você faz uma coisa, seja ela boa ou má, melhor você fica. Se você é aquele mentiroso que sempre escapa, uma hora você vai cair na tua mentira. Se é aquela pessoa que sempre mente, engana, ninguém descobre, ninguém sabe, uma hora a casa vai cair. Uma hora a casa vai cair. Como diz o pastor Silvio, uma hora a chapa vai esquentar. Você vai ver a coisa cair por água abaixo. Então veja que o Simão, ele pratica essa conduta de vida a vida inteira. As pessoas inclusive sabiam dele por causa das práticas dele. Aí acontece o seguinte, versículo 12. Mas, como crescem em Filipe, acreditando nas pregações que Filipe trazia, assim como o pastor Jefferson prega para você aqui agora, que lhes pregava acerca do reino de Deus. Se trazia a palavra, o ensinamento acerca do Senhor, do céu. E essa pregação foi trazida ali por Filipe. Aí ele pregava-se acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. E aí batizavam-se tanto homens quanto mulheres. Quer dizer, aqueles que compreendiam as pregações de Filipe, aqueles que se arrependiam de seus pecados por conta da palavra. João 8,32 fala disso. Conhecereis a verdade vos libertará. Muitas dessas pessoas que estavam aqui não manifestavam com demônios para que elas fossem batizadas. Há sim muitos casos, mas neste caso as pessoas ouviam a pregação do Evangelho e elas entendiam ser pessoas que estavam no caminho errado e elas então se arrependiam e eram batizadas. E quando essas pessoas eram batizadas, elas se tornavam novas criaturas, se tornavam filhos de Deus. E no meio dessa galera, desse povo que está convertendo-se ao Senhor, tem um homem ali que nós acabamos de falar dele, o Simão. É mesmo, o Simão mágico. Versículo de número 13. Olha que coisa séria. Olha como é descrito essa fala sobre Simão. E creu até o próprio Simão. Então veja que até o próprio Simão é para a gente entender que a vida desse homem era uma vida totalmente promíscua, uma vida totalmente errante, uma vida totalmente de ilusões, de mentiras. Ele era uma mentira em vida. Por isso que a Bíblia fala, até o Simão deixou as artes mágicas dele, reconhecendo que o que ele fazia era totalmente mentira. Aí diz assim, e sendo ele batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se fazia, ele ficou atônito. Ele falou, meu Deus do céu, olha o que Filipe está fazendo. As pregações dele mexem tanto com a alma das pessoas, mas toca tão profundo neste povo, que essas pessoas, quando Filipe ora, elas são curadas. Pessoas que estavam possessas de demônios, manifestavam com demônios, e o Filipe expulsava demônios dessas pessoas. E quando o Simão foi batizado, ele parou com as práticas dele. Ele parou com esse meio que trazia lucro para ele. Porque essa arte mágica, a arte de enganar as pessoas, dá dinheiro. A arte de enganar as pessoas dá dinheiro. E quando está ali Simão vendo tudo o que acontecia pela imposição das mãos, o que acontecia nas orações, nas pregações, ele fala, puxa vida, olha que grandiosidade esse Filipe consegue fazer. Lembre-se que ele acabou de ser batizado. Mais cedo falei para você, o diabo, o inimigo da nossa alma, ele vai a todo custo, com todas as formas e ferramentas possíveis. Ele vai tentar trazer contra mim e contra você as mesmas ciladas de outrora, do tempo passado.
lá onde você caía na mentira, hoje, nos dias que você anda com Jesus, se você hoje anda com Jesus de verdade, o diabo vai tentar você do mesmo jeito. E quando eu digo diabo, tentador, eu falo com propriedade, porque a Bíblia nos ensina, quando Jesus Cristo estava nas orações, no jejum, 40 dias de deserto, a Bíblia fala que quem veio tentar o Senhor Jesus não foi nenhum homem, não. Não foi nenhum homem, não foi nenhuma mulher, não foi nenhum dinheiro. O diabo chegou e prometeu coisas. Olha, se você, Jesus, se curvar, se você transformar esta pedra em pão, se você aqui do pináculo do templo, se você se curvar, eu te dou tudo que tem. A tentação, essa sedução do mundo, ela vem do diabo. E infelizmente há muitos cristãos que estão seduzidos, que estão somente atrás de benefícios, que estão somente atrás das coisas que, vamos pensar nos dias atuais, que nós temos ouvido falar muito disso. Você tem que destravar, você tem que desbloquear, você tem que abrir a tua cabeça, você tem que virar a chave, você tem que isso, você tem que aquilo. Existem muitas palavras que nos ensinam. A Bíblia é recheada do começo ao fim de palavras que nos ensinam a perseverar, a prosperar pela palavra, a trabalhar com mão de pessoa que não trabalha com engano, que trabalha com justiça, semear boa semente, fazer um trabalho de uma pessoa justa. Isso com certeza vai agregar para a sua vida. É impossível uma pessoa que todos os dias levanta cedo, arregaça as mangas, vai para a luta, uma pessoa que não fala enganosamente, uma pessoa que não trapaceia, uma pessoa que não tem duas palavras, uma pessoa que fala uma coisa hoje, amanhã fala outra, uma pessoa que anda com Deus de verdade. Uma pessoa que tem firmeza no Senhor, ela vai crescer, ela vai prosperar, ela vai ser uma bênção. Só que as seduções desse mundo querem facilitar as coisas. Então veja que essa facilitação parece uma coisa até, vamos dizer assim, resolve os seus problemas assim, no estalar de dedos, e não é assim. Quando Simão se converte ao Evangelho de Cristo, preste atenção no que eu estou dizendo agora. Quando ele desce as águas, para nós, fisicamente, visivelmente, a conversão se dá de uma pessoa quando ela é batizada. Quando ao ato de arrepender-se dos seus pecados, ela desce as águas. Ela é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas, após a sua conversão, após o batismo, há uma continuidade que nós temos que ter. É dolorido, é doloroso quando nós vemos pessoas que elas, ao invés de trazerem bons testemunhos, elas só dão mau testemunho. É doloroso isso, é triste isso. Há pessoas, eu já ouvi empresários, pessoas, membros de nossas igrejas, membros que falam, pastor, olha, é triste falar isso para o senhor, mas é muito difícil contratar um cristão para trabalhar com a gente, ainda mais se for do mesmo tempo de congregação. Se for da mesma igreja, não dá, pastor, porque a pessoa não sabe dividir as coisas, ela não sabe lidar, é falso, quer um jeitinho mais fácil para as coisas. Veja que nós temos que ser justos em tudo, nós temos que ser fiéis às palavras de Jesus. Agora, é triste falar para você, eu vou te falar uma coisa, eu quero que você escreva, anota aí como nota de rodapé para a mensagem que você está anotando aí, se você está fazendo isso, ou ao mínimo anotando ao coração essas palavras. Não espere nada de ninguém. Não espere que, no ser humano, não espere nas pessoas, porque as pessoas, elas mudam. Não espere salvação do homem. Não espere nada assim. Mas pastor, eu já ouvi falar, pastor, mas é comedor de arroz e feijão assim como eu. Verdade. Nós não temos que esperar dos homens, mas esperar no Senhor. Se você criar expectativa, guarde que eu vou lhe falar, se você criar expectativa sobre uma pessoa, sobre um homem, sobre qualquer ser humano, se você criou expectativa sobre ela, você vai se frustrar. E eu estou dizendo para você isso com propriedade. Não crie expectativas sobre as pessoas. Não crie. Mas pastor, olha o Simão. Simão já deixou as artes mágicas dele para ser um convertido ao Evangelho de Cristo. Ele é crente.
não crie essa expectativa. Lembre-se que uma conversão se dá ao verdadeiro arrependimento. Só que a tentação, a sedução do inferno, ela vai voltar sobre a vida de todos. Seja você um novo convertido ou uma pessoa de 20, 30, 50 anos que você anda com Jesus. Pastor, eu nasci em berço evangélico. Você pode ter nascido no hospital que o médico era crente, que o hospital era de crente. Não vai resolver sua vida, se sua conduta, se você não vencer a sedução, se você não vencer a tentação, você vai cair na transgressão do diabo. E olha o que diz aqui o texto, quer ver? Ó? Vou pôr na tela para você aí, 1 Coríntios, capítulo de número 10, o versículo é o 13. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Fala assim, ó: não veio sobre vós tentação senão humana. Mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Então, ainda que você tenha tentações, andando com Deus, sendo fiel ao Senhor. Olha, eu vou dizer para você, já vi pessoas que saíram da prostituição e converteram-se ao Senhor. E isso, a pessoa que prostitui-se, ela pode ser tanto o homem quanto a mulher. Eu já vi homens que viviam uma vida promíscua, vivia aos cabarés desse mundo maldito, maligno. Pessoa que deixou essa vida errada, que deixou esses pecados, essa promiscuidade. E ao passar dos anos, a pessoa foi sendo seduzida. Aonde a pessoa está hoje? Onde a pessoa se encontra? Lá nos cabarés novamente. Porque a sedução, a tentação foi mais forte. Assim bem como quantas pessoas que você via que enganavam, trapaceavam pessoas, faziam coisas ilícitas para agradarem pessoas, para que as pessoas, elas tentassem de alguma maneira ali ser, aliás, essas pessoas iludiam outras pessoas para seus próprios benefícios. Só que os anos passaram, daqui a pouco essa pessoa voltou a fazer a mesma coisa, porque a tentação vem. Escute o que eu estou lhe falando. A sedução, a tentação vai vir sobre todos. Só que o que Jesus está falando para nós através da boca de Paulo aqui, o que o Espírito Santo revelou-se ao Paulo, gente, nenhum de nós recebemos tentações, senão tentações humanas. Não recebemos tentações senão das coisas corriqueiras do dia a dia. Então pense que uma pessoa que realmente converteu-se, que deixou a vida errada, ela vai sempre, a Bíblia até inclusive fala, o próprio Paulo fala isso, se não me engano, na carta de Éfeso, ele fala assim que a velha criatura vai tentar reinar de novo, ou seja, aquelas velhas práticas que você tinha vão tentar imperar, dominar você de novo. E você tem que ter essa destreza, esse coração de você sempre estar à presença de Deus. Por isso que a Bíblia fala, Deus sempre vai trazer ao seu coração uma palavra para você escapar dela, para você escapar da tentação do diabo. Você vai se escapar da tentação humana. Pastor, está mais forte que eu, pastor, eu não aguento. Vai para a palavra de Deus. Tem pessoas que quando ela começa a ser tentada, ao invés de aproximar-se de Deus, ela acaba se afastando. Você deveria estar mais presente, não deveria? Não deveria, à medida do tempo que o tempo passa, você como um cristão, você não deveria orar mais? Você não deveria aproximar-se mais de Deus? Você não deveria ter uma conduta? Você não deveria trabalhar para o reino de Deus? Tornar um discípulo de Jesus, um pregador do Evangelho? Ah, pastor, mas é que eu tenho medo, pastor, porque eu não sei o que vai ser, se eu vou cair no pecado um dia. Vou dizer para você, você já caiu, você não percebeu, você já caiu. Então, toda vez que vier uma tentação e você está na presença de Deus, você está andando com Jesus de verdade, o Senhor sempre vai te dar uma palavra para você vencer e escapar do laço do diabo. E digo para você essas palavras pensando no que Jesus passou. Jesus, quando veio o ataque do diabo, o diabo disse, se você transformar essa pedra em pão, se você é filho de Deus, transforme essa pedra em pão. Jesus, ele falou assim, nem só de pão viverá o homem.
Isso está lá em Deuteronômio capítulo 8. O Senhor usou da palavra para vencer o inimigo. Como que eu faço para vencer a velha criatura? Como que eu faço para vencer a tentação que vem sobre a minha vida? Vamos voltar em Atos capítulo 8. Eu vou ler agora o versículo 14. Passou aquele momento, ele fica atônito, ele fica feliz com o que está acontecendo ali, ele se converte ao evangelho, começa até a ser quase que um discípulo do Filipe, se torna um obreiro ali quase. Olha para você ver, não crie expectativa sobre as pessoas, porque o Filipe agora tem como um obreiro do lado dele, quem? O Simão, o ex-Simão mágico. Não é mágico mais, ele não vive, o dinheiro da mágica dele já não cai no bolso dele mais. Ele saiu dessa vida. E aí ele vem, então, eu vou me unir ao Filipe, vou me tornar um pregador, vou ser um obreiro da igreja, vou ser alguém que faz a obra de Jesus. Aí ele está junto com o Filipe, e olha o que vai acontecendo. E os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá o Pedro e João. O Pedro e João vêm até ali a Samaria, os quais, tendo descido, quando vieram até ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Aqui eu quero parar um pouquinho aqui porque se você está na leitura, é isso. Põe em tela cheia o versículo, bem rapidinho, põe esse versículo em tela cheia, tá vendo aqui? Está entre parênteses, esse versículo está entre parênteses, pode voltar para mim. Quero que você entenda o seguinte, por que está entre parênteses esse texto aqui? Deixa eu colocar para você a par do que está acontecendo. Mesmo que o Filipe pregasse o evangelho, as pessoas se convertiam, deixavam suas práticas de pecado, mas logo após a conversão nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Mas pastor, eu já não sou cheio do Espírito Santo quando eu sou batizado? Bom, quando Jesus foi batizado, quando ele saiu das águas, ele foi cheio do Espírito Santo. Preste atenção no que eu vou dizer para você. De modo que quando Filipe pregou a palavra, as pessoas não tinham sido cheias do Senhor, da palavra. Elas não tinham sido cheias, elas não tinham sido ainda tido a plenitude de Deus no seu coração. Por isso a importância. Nós, no ministério da qual nós pertencemos, nós falamos batismo com o Espírito Santo. Nós ensinamos dessa maneira, tá? Algumas pessoas podem divergir, podem falar diferente, mas é assim que ensinamos segundo o que cremos das Sagradas Escrituras. Então, o que aconteceu? O Simão, ele converteu-se na água do batismo, na água da conversão, ali no momento que ele se converte, deixando a sua vida de pecado, mas ainda não é cheio do Espírito Santo. Até porque as pregações que Filipe fazia, trazia conversão ao coração das pessoas, mas para uma pessoa firmar-se contra o tentador, ela tem que ser cheia do Espírito Santo. E guarde que eu vou falar, uma pessoa cheia do Espírito Santo não é mentiroso, não engana, não trapaceia, não tem duas palavras, não tem duas caras, não é larápio, sem vergonha, não passa ninguém para trás. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que quem conduz a vida dela é o Espírito Santo. Ela não é aquela pessoa, ou é sim ou é não ou é sim. Aquela pessoa que anda na justiça, a pessoa que é correta, aquela pessoa que é fiel a Deus, que é fiel à obra do Senhor, que é fiel na sua conduta, que é fiel com as pessoas, que é fiel com o seu trabalho, que é fiel com sua esposa, que é fiel com o seu marido, que é fiel com seus filhos, que é fiel com sua congregação, fiel ao seu pastor. Essa é uma pessoa que ela é cheia do Espírito Santo. Agora, uma pessoa que ela não tem isso, ela vai estar no meio dos crentes e vai escandalizar muitas pessoas. Versículo de número 17. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, porque a arte mágica trouxe um bom recurso financeiro para ele. Ele tinha muito dinheiro, apesar de ter deixado a prática, o dinheiro de tantos anos de prática de pecado trouxe dinheiro para ele. Veja que a prática do pecado traz um dinheiro. A prática ali, pensando ao que diz respeito às finanças, o pecado, ele dá um jeitinho ali, a pessoa que vive desse pecado, que ela vende alguma coisa enganando, ela trapaceia, né? E ela trouxe recursos para ele. E esses recursos que ele tem agora, ele fala, puxa vida, eu quero ter essa mesma força, esse mesmo dom que tem o Pedro e o João. Só que Pedro e João estavam fazendo uma obra de Deus. Eles não faziam uma arte mágica. Na consciência de Simão, ele pensou, esses crentes são mágicos também. Esses crentes são assim igual eu era. Então eu também posso ser. Veja que
a tentação veio no mesmo lugar que outrora ele foi tentado. E aí ele faz o quê? Pega uma porção em dinheiro, como Judas fez para trair Jesus, vai até Simão, até Pedro e João, e oferece o dinheiro. E quando ele oferece esse dinheiro para ele, olha a resposta que ele recebe. Aí, olha o que ele fala. Mas disse Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a sua própria perdição. O dinheiro dele não era para crescimento, era para perdição. Pois cuidastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro. A capacidade de Deus, ela não vem de dinheiro. Ela não vem das finanças ou quem tem o melhor carro na igreja, né? Como nós muitas vezes vemos falar, aquele irmão tem que ser tratado diferente porque aquele irmão tem dinheiro. Aquele irmão tem que ser cuidado de maneira diferente. A pregação da verdade, o ensinamento do evangelho é um para todos. Todos. Não se faz distinção de quem tem mais ou quem tem menos. E o Pedro fala, pega esse teu dinheiro e seja para você mesmo se perder com ele. Você vai se perder. Tudo que você tem aí é para sua perdição. Porque ele fala, olha, você está tentando achar que as coisas de Deus são compradas. As coisas de Deus não são compradas. E isso digo para você, pastor, mas as igrejas pedem oferta, dízimo, isso e aquilo, tem gente que trapaceia, e eu tenho certeza, tem gente sim que não vale nem o feijão que come. E digo para você que é verdade, não é mentira não. Agora, não são todos. Há muitos Simão que só querem o dinheiro, mas existem muitos Filipe, muitos João e muitos Pedros que estão pregando a verdade, ensinando o evangelho do reino, que estão fazendo a obra de Deus com verdade, com veracidade, com amor, com justiça e com o dom de Deus, cheio do Espírito Santo. Aí ele fala, arrepende-te, pois. Versículo 21. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Quer dizer, ele não era cheio do Espírito Santo e nem seria, porque o coração dele não se tornou reto. Então uma pessoa, por mais que ela foi batizada, ela só vai ser cheia do Espírito Santo se ela andar em retidão. O coração deste homem não estava reto. Pode ser que faça anos que você já esteja na igreja. Pode ser que há anos você seja uma pessoa que diz ser convertida. Até faça obra. Até um pastor você pode ser. Até alguém que tem nome de que vive, mas não está vivo. Nome de crente, mas não é crente. Pessoa que é duas caras. É uma coisa na frente e nas costas é outra. Fala uma coisa e faz outra. Porque este homem chamado Simão, ele era assim. Ele está ali junto com os crentes, mas ele está pensando no quê? Em ganhar dinheiro. Ele está pensando em conquistar coisas para sua própria alegria. Aí o que ele fala? A palavra. Lembre-se que mesmo ele sendo um homem tão mau, a palavra de Pedro para ele é: arrepende-te. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Então veja que chega um momento da vida que o pensamento do coração não fica escondido mais. Sabe aquelas pessoas que elas se reúnem para falar mal umas das outras? Para poder criticar, para querer apontar? Veja o que está escrito aqui. Tem muitas pessoas que, como diz antigamente, até mesmo antes de converter-se, eu escuto disso. Cuidado com os tapinhas nas costas. Os tapinhas nas costas, eles são só para fazer mascarar o momento. Cuidado com os tapinhas nas costas. Não, pastor, isso é uma bênção, meu amigo. Ô irmão, bênção de Deus, graça e paz, paz e graça, paz de Deus, paz de Jesus. Aí o Pedro fala, se você não se arrepender e tirar isso do seu coração, porque o Pedro está dizendo, eu conheço o seu coração pela forma que você conduz sua vida. Eu estou sabendo exatamente do que você está fazendo, de acordo com o que você está praticando agora, porque o seu coração continua em fel de amargura. Continue comigo. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. O que o Pedro conseguiu ver? Mas, pastor, o Pedro era mágico? O João era mágico para ver algo que não estava visível?
Tem coisas que é muito mais visível do que aquilo que seus olhos estão enxergando. Tome cuidado, porque tem pessoas que ela está demonstrando que não é o que ela é, que ela diz ser, mas infelizmente você não percebeu isso. Se você é cheio do Espírito Santo, você vai entender o que está errado, não vai te alegrar, não vai te deixar você em paz. Por isso aí acontece o versículo 24. Respondendo, porém, Simão disse: olha a importância de falar a verdade, ainda que seja duro de se ouvir. Porque nada mais, nada menos está dizendo assim: você é um mentiroso, Simão. Você é mentiroso, você é sem vergonha, Simão. É isso que ele quer dizer. É isso que, de palavras diretas mesmo, desculpe o linguajar. Você está cheio de amargura no seu coração, você está num fel, você está perdido em iniquidade, está vivendo o pecado tremendo dentro de você, está se fingindo de crente. Só que aí ele fala: ora por mim, ore vós por mim ao Senhor, para que nada o que disseste venha sobre mim. Então veja que aqui a história desse Simão acaba. Veja que triste é para uma pessoa quando ela não se converte de verdade, quando ela não aceita Jesus de verdade, quando a tentação vem. Por isso eu vou dizer para você: não coloque expectativas sobre as pessoas. Mas eu pensei que era uma bênção. Não pense. Cuide do seu coração. Converta-se de verdade. Vá mais rápido possível à igreja que pregue, que ensine você sobre o Espírito Santo, que ensine você sobre cura, sobre os demônios, que ensine para você o céu e inferno, que ensine o Evangelho do Senhor Jesus, as bem-aventuranças. Procure Jesus Cristo. Procure o Senhor para que o seu coração saia desse fel de amargura. Amém? Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor, meu Pai, envie agora sobre nós a Tua unção. E aqueles que estão enfermos, doentes, aqueles que estão em fel de amargura, que estão vivendo em laços de iniquidade, aqueles, ó Deus, que deixaram-se levar pelas tentações, as fragilidades, as seduções dessa vida, que esta pessoa, meu Pai, receba agora do Senhor essa força, essa palavra que foi ministrada aos corações, que logo após essa pessoa, meu Pai, ter dado ouvidos à palavra, à oração da fé, ela tem poder para curar, para libertar. Jesus, que essa pessoa seja livre das amarras que prendia ela, e que a partir deste momento, que a partir de agora, ela seja livre, curada, liberta. Salva, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Visite cada pessoa, cada lar, cada um que comigo ora neste momento. Seja livre desses males, em nome de Jesus. Se você crê, diga: eu creio. Beba comigo desta água para a glória de Deus.